Bom dia, gente. Depois de me apresentar para vocês brevemente, eu gostaria de gravar pequenos vídeos nos quais eu vou discutir alguns temas a partir principalmente da apresentação dos meus slides. Eu quero deixar claro para vocês que não são vídeos muito extensos, mas eu vou discutir com vocês ali aquilo que eu considero o principal que deve ser compreendido por vocês a partir dos conteúdos que estão sendo postados no Moodle, tá bom? Então, parece que o professor Rodrigo me disse que vocês pararam no período entre guerras e que ele já havia conversado com vocês sobre a Revolução Russa. Hoje, então, eu vou dar sequência ao período entre guerras, falando um pouquinho para vocês, tanto da crise de 1929, que foi uma crise econômica que atingiu o mundo inteiro, com exceção da União Soviética, que havia realizado uma revolução de caráter comunista e, portanto, não tinha relações econômicas estreitas com os Estados Unidos. E eu vou falar para vocês também um pouco da ascensão do nazifascismo. Bom, mas para que a gente possa compreender esse período entre guerras, é muito importante que a gente tenha em mente que, na verdade, esse período ele deve ser compreendido como aquele período que vai comportar tanto as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, como as principais causas da Segunda Guerra Mundial. Existe um historiador muito importante chamado Eric Hobsbawm, que ele fala que na verdade não houve duas guerras, mas que houve apenas uma guerra mundial com um intervalo de paz de 20 anos. Compreender isso é compreender, portanto, que Revolução Russa, crise de 29 e a ascensão do nazifascismo estão estreitamente ligados às consequências da Primeira Guerra e também, claro, como causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos para a crise de 29 então. Como eu disse para vocês, a crise de 1929 ela é uma crise econômica que vai ocorrer que vai ter início nos Estados Unidos, mas ela vai ter proporções que vão afetar o mundo inteiro, especialmente os países que tiveram algum tipo de relação econômica com os Estados Unidos, o que, sem dúvida nenhuma, comporta a maior parte do mundo ocidental. Então, no slide eu coloco para vocês que a principal causa da crise de 1929 é o fato de que houve uma superprodução do setor industrial dos Estados Unidos. Prestem atenção para que vocês percebam como é que essas crises elas ocorrem quando são crises de superprodução. Bom, a lei do mercado trabalha com a questão da oferta e da procura. Se eu tenho pouco produto disponível, esse produto vai ser valorizado. Pensa numa prática da seguinte maneira: imagina que vocês estão indo lá, vão fazer a prova do Enem, que é uma prova muito importante na vida de vocês, sabem tudo da prova, levaram uma caneta só. E quando você viu, aquela caneta falhou. Você pagaria qualquer coisa por uma caneta. O valor de uma caneta para você nesse momento seria um valor altíssimo. Você pagaria R$10, R$20 numa caneta, porque afinal de contas você levou uma só e ela está te faltando. Você está valorizando muito aquele produto, né, naquele momento. Ao mesmo tempo, se você foi esperto, como deveria ser, e está levando, por exemplo, 5 canetas para a prova do Enem, se uma falhar, você vai desvalorizar aquela caneta. Ela já não é tão importante para você, porque você tem aquele produto em abundância. A crise de superprodução, ela segue mais ou menos a mesma lógica. O que aconteceu com os Estados Unidos é que após a Primeira Guerra Mundial, houve um excesso de produção nos Estados Unidos, e isso fez com que os preços dos produtos caíssem, provocando uma crise no mercado de ações que leva à quebra da Bolsa de 1929. Mas por que essa superprodução acontece? A gente tem que compreender que a superprodução dos Estados Unidos ela tem uma relação direta com a crise do liberalismo econômico. O liberalismo, se vocês se lembram bem, é uma doutrina econômica que prega a não intervenção do Estado na economia. Ela quer que o Estado não interfira na economia, que as relações econômicas elas sejam fluidas de forma livremente. Pois muito bem. Após a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, durante o período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foram um país que mais produziu industrialmente, principalmente para abastecer a Europa Ocidental daqueles produtos que durante a guerra a Europa Ocidental não estava produzindo.
Então, os Estados Unidos tiveram um grande crescimento industrial durante a Primeira Guerra Mundial, justamente porque supria as necessidades da Europa e do mundo ocidental que estava diretamente envolvido naquela guerra. A partir do momento em que houve o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma recuperação na indústria europeia e os Estados Unidos, portanto, já não tinham mais aquele mercado consumidor que tinham durante o período da Primeira Guerra Mundial. Como não houve o menor controle por parte do Estado da economia, houve, portanto, liberalismo econômico, as empresas continuaram a produzir aquela mesma quantidade de produtos industrializados que produziam durante a guerra, porém, não havia mais o mesmo mercado consumidor. Isso fez com que nós tivéssemos muita produção e uma produção em que o consumo não foi acompanhado. Como consequência, a gente tem uma queda dos preços. Com a queda dos preços, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma queda no mercado de ações, porque todo mundo começou a querer vender as ações daquelas empresas. E, mais uma vez, quando você quer vender as ações, todo mundo quer vender e ninguém quer comprar, a gente vai ter uma queda no valor das ações e, em última instância, uma quebra da Bolsa de Nova York, que vai ser o ponto ápice do início dessa crise que assolou inicialmente os Estados Unidos, mas que vai se estender pelo restante do mundo ocidental, principalmente que tinha contatos econômicos com os Estados Unidos. Pois muito bem, visto essa questão da crise de 1929, eu coloquei aí para vocês só algumas notícias dos jornais da época, mostrando que houve a quebra da Bolsa de Nova York e quais foram as principais consequências dessa quebra da Bolsa de Nova York, o impacto que isso gerou para os Estados Unidos. Mas o mais importante que nós saibamos, além das causas da crise, é que houve uma proposta que se opunha na época ao liberalismo econômico e que foi a proposta responsável por reestruturar os Estados Unidos economicamente no governo de um presidente chamado Roosevelt. O Roosevelt, ele foi eleito em 1932, propondo um plano de governo justamente oposto ao plano do liberalismo econômico. Ele propunha a intervenção do Estado na economia justamente para que houvesse o controle dessa crise econômica provocada pelo liberalismo. E esse plano econômico, ele fica conhecido como New Deal, e ele é muito interessante de ser analisado porque ele é um remédio para uma crise do liberalismo, para uma crise típica de um capitalismo excessivamente liberal, que é inclusive o tipo de capitalismo que os Estados Unidos hoje pregam para o resto do mundo. Então eles são muito liberais quando eles querem que não haja impostos para os produtos americanos, que haja redução, na verdade, das tarifas alfandegárias, mas ao mesmo tempo, internamente, eles subsidiam os seus produtos, internamente, eles praticam uma série de medidas econômicas que protegem e que intervêm de alguma forma na economia, justamente por causa da experiência, que foi uma experiência traumática de um liberalismo puro, mas o discurso norte-americano, isso tem que ficar claro, é um discurso liberal, só que eles são muito liberais para os outros, Porque na prática, hoje, há sem dúvida nenhuma alguns termos de controle da economia, principalmente a partir dos governos democratas, que mais uma vez foram eleitos agora a partir da última eleição que derrotou o presidente republicano Donald Trump das urnas. Pois muito bem, gente, vamos analisar então o que foi o New Deal, proposta do presidente Roosevelt, que, como eu disse para vocês, portanto, é um plano de intervenção na economia norte-americana nesse momento. Bom, como eu coloco aí para vocês nos slides, ele é um plano em que o Estado assume o controle da produção. Ora, se o grande problema é uma superprodução, se o grande problema é que os industriais não controlaram a produção e isso provocou uma crise dos preços, a primeira coisa que o Estado vai fazer é controlar a produção, é determinar aquilo que realmente necessita ser produzido e a quantidade em que aquilo necessita ser produzido. Bom, a segunda questão que eu coloco para vocês, que foi muito importante aí da política do New Deal, vai ser justamente a criação de uma série de instituições de crédito, justamente para tentar
contribuir para que essas empresas que estavam quebrando se recuperem economicamente. Mas uma das coisas mais interessantes que eu gosto de avaliar com vocês sobre o New Deal é um programa de obra pública, justamente para absorver a mão de obra ociosa. Olha só, se houve uma quebradeira nas empresas, as empresas mandaram os trabalhadores embora. Se os trabalhadores foram para a rua, eles não tinham salário. Se eles não tinham salário, eles não consumiam. Se esses trabalhadores não consumiam, isso de alguma forma não contribuía para que a economia fosse fomentada mais uma vez. O Roosevelt, através do New Deal, ele vai fazer então um programa de obras públicas, justamente para oferecer emprego para a população que maciçamente estava desempregada nos Estados Unidos. Então, olha que raciocínio interessante para recuperar uma crise que era a crise de superprodução, uma crise da indústria. Bom, a indústria não podia empregar. O Estado tomou para si a responsabilidade de empregar. Alguns autores falam, gente, que nesse período, essas obras públicas, algumas delas eram assim, furar buraco e tapar buraco, só para que você oferecesse serviços aos trabalhadores para que eles tivessem salário. Bom, o trabalhador, então, ele passa a ter salário. Um trabalhador que passa a ter salário, ele volta a consumir, ele precisa comer, ele vai se vestir, ele vai comprar eletrodomésticos. A partir do momento em que esse trabalhador consome, ele vai fomentar a indústria, que novamente começa a crescer. Crescendo essa indústria, ela volta novamente a contratar trabalhadores que vão ganhar salário, que vão consumir. Então a ideia foi justamente essa, foi gerar ali um mercado consumidor que pudesse fomentar a indústria. E o que eu acho mais interessante da gente analisar é que muitas vezes a gente discute a questão da distribuição de renda de uma forma equivocada. Porque acham muitas vezes que distribuir renda é coisa de comunista, é coisa de socialista. E hoje, então, existe um embate muito grande, né, sobre esquerda e direita, sobre ser comunista ou ser liberal ou ser fascista. Quando, na verdade, gente, distribuir renda, em última instância, favorece o próprio capitalismo. E a prova disso foi o que o presidente Roosevelt fez nos Estados Unidos, quando ele assumiu o governo em 1932, ou a partir de 1932. Então, prestem vocês atenção, a partir do momento em que você distribui renda, você fomenta o mercado consumidor. E o mercado consumidor, sem dúvida nenhuma, desenvolve a indústria a partir do momento em que compra os produtos que foram jogados no mercado por essa mesma indústria. E esse sistema nos Estados Unidos, ele foi tão eficaz que em aproximadamente 5 anos, enquanto o mundo inteiro ainda sofria com a crise, com os efeitos da crise de 1929, os Estados Unidos já novamente apresentavam um grande crescimento industrial, justamente por causa desse plano de intervenção do Estado na economia, que a partir da oposição a alguns princípios liberais, conseguiu então fazer com que os Estados Unidos se reerguessem novamente. Mas uma outra questão que eu coloco aqui e acho interessantíssimo para vocês é porque esse momento também vai ser o momento da regulamentação das relações de trabalho nos Estados Unidos. Mas regulamentar a relação de trabalho, dar direito para trabalhador, normalmente a gente não pensa que isso é contra os interesses do empresário? Só empresário burro. Porque, na verdade, se você tem rigor, se você tem uma legislação trabalhista que atenda aos mínimos direitos daquele trabalhador, você primeiro vai ter trabalhadores que certamente vão ser mais eficientes nas suas funções, né? A gente, claro que não pode falar isso categoricamente de todos, mas um trabalhador bem remunerado, ele vai ser um trabalhador mais eficiente. Há uma série de pesquisas que já mostram isso de forma muito clara. Mas, além disso, um trabalhador que tem determinados direitos, ele vai, mais uma vez, estar seguro para consumir. E consumir produtos que muitas vezes não são necessários a ele, né? Retomando aí ao American Way of Life, aquela questão dos produtos eletrodomésticos, produtos, bens de consumo não duráveis, que esse trabalhador normalmente não teria acesso. Mas a partir do momento, então, que você regulamenta as relações de trabalho, em que esse trabalhador ele se sente mais seguro em termos econômicos, ele vai se sentir seguro para consumir, fomentando, sem dúvida nenhuma, a economia. E uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês, que
que é muito interessante no New Deal é que ele cria um sistema de assistência, como é o caso, por exemplo, da Previdência Social. A Previdência Social, ela não está aí definitivamente para favorecer trabalhador vagabundo que não quer trabalhar. A Previdência, ela está aí justamente para garantir que num momento de crise econômica, a economia do país continue girando, porque esses trabalhadores que estão desempregados continuam a consumir. Então, prestem vocês atenção que os Estados Unidos, para sair de uma crise típica do liberalismo, adotam uma série de medidas que nós questionamos hoje e que muitas vezes adotamos como medidas que vão favorecer vagabundo, favorecer trabalhador, favorecer gente que quer ficar em casa à toa. Gente, a gente tem que pensar num outro sentido disso tudo. A partir do momento em que você garante direitos trabalhistas, a partir do momento em que você garante, por exemplo, seguro-desemprego, em que você deixa o trabalhador em casa trabalhando 5, 6 meses, 8 meses, no caso de uma crise econômica que o leva ao desemprego, isso vai conter, sem dúvida nenhuma, o aprofundamento de uma crise econômica, como foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 1929. Não havia uma extensão de direitos trabalhistas, não havia um sistema sólido de previdência social. Quando houve a crise de superprodução, os trabalhadores simplesmente se viram sem meios de sobrevivência, sem meios de consumo. A partir desse momento, então, a partir dessa experiência, houve o estabelecimento da Previdência Social que garante ao trabalhador e garante às empresas que mandaram embora os trabalhadores que esses trabalhadores continuem consumindo durante algum tempo para que a crise não se estenda de forma tão intensa. Então, o New Deal ele tem que ser visto como um plano econômico de oposição, que traz elementos de oposição ao liberalismo econômico extremo praticado pelos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, foi um plano extremamente eficaz. Os Estados Unidos se reergueram rapidamente da crise de 1929, mas a crise de 1929 vai ter uma série de outros impactos, porque o restante do mundo capitalista que mantinha relações com os Estados Unidos não conseguiram rapidamente superar os efeitos dessa crise. E um dos efeitos da crise de 1929, como vocês vão ver, vai ser justamente a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa. Um abraço, até o próximo vídeo, no qual eu vou falar então sobre esse fenômeno da ascensão do nazifascismo. Tchau, gente!